Olá, vamos dar continuidade às nossas reflexões com a filosofia e a sociologia, ajudando você na produção textual. E neste vídeo vamos tratar do binômio dominância e subjugação. Se você está chegando aqui agora, volte 2 vídeos que fazem parte dessa série, dessa microsérie sobre minorias sociais, utilizando filosofia e sociologia para desenvolver o seu texto. Vamos tratar nesse vídeo da relação entre a exclusão social e a falta de participação nas decisões políticas, o que contribui para estabelecer um grupo majoritário ali que vai estar numa situação de dominância e um grupo minoritário que vai estar em uma situação de subjugação. Porém, diferente do que foi apresentado no vídeo anterior, esse critério, que é fundamentalmente sociológico, ele apresenta para a gente a reflexão para além do número. Por quê? Porque não se tem obrigatoriamente minorias sociais sendo aquelas que estão numericamente em uma situação de inferioridade. Muitos grupos classificados como minorias sociais estão numericamente em uma situação superior aos grupos que são majoritários, as chamadas maiorias sociais. Tá, então você vai se perguntar, como é que eu vou utilizar isso no meu texto, professor? A utilização do termo grupos vulneráveis ao invés de minorias sociais. Ah, professor, mas como assim e tal? Esse é o ponto técnico que você conversa com seu professor de redação. No caso dessa parte da filosofia da sociologia, a utilização do termo grupos vulneráveis é o mais adequado. Por quê? Porque se refere de uma situação completamente fora da quantidade de pessoas. Vamos pensar através de exemplos. É você articular na sua mente o seguinte, que você vai ter uma quantidade muito maior de mulheres em relação a homens no Brasil, mas as mulheres são minorias sociais, são grupos vulneráveis. Por que mulheres seriam classificadas como minorias sociais, como grupos vulneráveis, a partir da definição de vulnerabilidade da pesquisadora Liliana Jubilu? O que é vulnerabilidade? Conceito para você que tem facilidade de memorizar. É situação em que as pessoas estão em uma posição na qual podem ser atacadas, ofendidas, feridas, ou ainda que, se comparadas às demais, estejam em posição mais fraca. É isso. Parabéns para a Liliana Jubilu. Melhor definição para você usar num texto. Então, quando você quiser saber se um grupo social pode ser classificado como um grupo vulnerável ou uma minoria social, se você quiser usar o termo mais clássico, é só você pensar, esse grupo tem como característica a facilidade de ser atacado, ofendido, ferido. Estão em uma posição mais fraca em relação aos outros grupos? Se a resposta for sim, então são minorias sociais, são grupos vulneráveis. Quando você para pensar que, em relação a homens, mulheres estão sim em uma situação de vulnerabilidade, porque tem dificuldade no que se refere à liberdade de locomoção, tem dificuldade muitas vezes de receber pagamento de forma igualitária, exercendo a mesma profissão, muitas vezes inclusive tendo uma formação maior do que muitos homens. E esta linha de raciocínio, ela pode ser aplicada a outros grupos, como por exemplo, de pessoas negras. Aí você vai considerar o quê? O racismo estrutural, que promove instituições racistas que levam a situações de racismo em diversos âmbitos da vida social. Aí você pensa nas pessoas indígenas, mesma linha de raciocínio. Aí você pensa na população LGBTQIAP+2N, você pensa nas pessoas trans. Tudo isso configura, a partir do conceito da Liliana Jubilu de vulnerabilidade, grupos que têm facilidade, entre aspas, aí, para serem atacadas, ofendidas, feridas, estão em uma posição de quê? De exclusão social, em que a participação nas decisões políticas é restrita. Então, a partir daí, o que é que a gente pode pensar? Como você pode desenvolver o seu texto? Você pode desenvolver o seu texto reivindicando que o governo cumpra o seu papel de garantir condições adequadas, condições que sejam caracterizadas pela equidade ao elaborar políticas públicas que deem conta de quê? Da universalidade e da relatividade cultural.
vamos entender isso. Alguns grupos têm necessidades específicas. Então, existem demandas que são estruturalmente da população feminina. Mas nesse processo você também tem demandas que são estruturalmente da população feminina negra, da população feminina branca. E isso caracteriza o quê? Isso caracteriza a elaboração de políticas públicas que devem atentar para a especificidade daquela demanda, mas ao mesmo tempo considerar a universalidade do direito. Então, o grande desafio, e aí fica esse ponto para você, na hora que você for desenvolver o seu texto, você pensar numa política pública que atenda ao critério da universalidade sem deixar de contemplar a especificidade de cada grupo vulnerável desse. Então, você vai pensar na especificidade e também naquilo que une todos esses grupos. Porque aí você vai pensar, a mulher numa sociedade machista, ela vai sofrer muitas formas de exclusão e dificuldade no exercício de poder. Mulher negra também, mulher trans também, mulher pobre também, mulher enriquecida também. Logo, você tem que observar a situação e fazer uma grande linha ali, ó, o chamado olhar interseccional. É como se você estivesse pensando ali no grande combo de elementos que fazem com que esses grupos vulneráveis dialoguem em uma situação de miséria, em uma situação de opressão social, em uma situação de dificuldades para usufruir de direitos, ao final das contas, de garantir a condição cidadã. Então, prestar atenção nesses detalhes é fundamental na hora que você for desenvolver o seu texto. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, espalhe a palavra da filosofia e da sociologia por aí, ajude mais pessoas a terem acesso a esse conhecimento total e completamente gratuito. E o mais importante, experimente pensar.